Olá pessoal, professor Adazildo, vamos para o módulo 5 da apresentação. Então hoje nós vamos falar a respeito da importância das planilhas eletrônicas em diferentes contextos, tá? Então a planilha eletrônica, quando a gente fala em planilha, nós estamos falando então em gestão financeira, né? Estamos falando de negócios, tá? Então você tem aí uma rede de computadores, uma empresa que mexe com computadores, você tem que fazer um serviço de manutenção, você tem que aprender a criar planilhas para você gerenciar o seu negócio, né? A planilha vai ajudar a organizar, analisar os seus dados financeiros e controlar receitas e despesas ali que vai entrar na sua loja de computadores, né? Você vai ter que também usar a planilha para controlar o estoque, tanto de entrada quanto de saída, para poder não chegar a faltar, né? E dali você vai fazer, então, uma análise de venda também através da planilha. Análise de venda, quando se fala, é o custo-benefício, né? Se você vai ter lucro, se você vai ter prejuízo. Então é bom ter sempre uma planilha. Aí sempre ter uma geração de relatórios. Então, quando você gera um relatório ali, você vai saber o que tem no estoque, o que falta no estoque, o que você vendeu, o que não vendeu e qual foi o lucro que você teve ali naquela sua loja da rede de computadores. Então, isso aí é fácil organizar. Então, de sua importância você trabalhar com planilhas. Então, as planilhas você pode imprimir para depois jogar ela no Excel para ficar guardado, né? Então, nós temos aí ainda a relevância de pesquisa. Qual é a relevância da pesquisa acadêmica? Organizar os dados experimentais, cálculos estatísticos e apresentação clara dos resultados. Falamos no módulo anterior, nós falamos sobre esses cálculos, né? Apresentação clara dos resultados, então, a apresentação, né? Então, a planilha vai ajudar, então, você, pesquisador, a organizar esses seus dados experimentais de forma bem estruturada e eficiente. Aí, os cálculos estatísticos, você vai saber, então, geralmente, o que é uma comunidade, o que é uma amostra, entendeu? Então, nós temos que saber o que é amostra e o que é uma amostragem. Então, através disso aí, você pode fazer, então, um trabalho bem bacana sobre o seu trabalho. Então, para você fazer a planilha, nós temos aí alguns atalhos para você usar na planilha. Então, quando você abre o seu Excel, falando ainda de software, né? Então, a planilha Excel, nós temos aí, então, a soma, média, SE, e assim vai. Então, quando você bota soma, você vai escrever soma tudo junto, que o atalho é igual, soma, abre parênteses, dois pontos, A1, dois pontos, A10, fecha parênteses. Quando você der o enter, já somou. Quando eu quis falar A1, A10, você tem ali uns cálculos da sua planilha, da sua rede de computadores. Você pegou ali, colocou 20 itens, digamos. Você vai colocar, então, A1, dois pontos, entre parênteses, tá? Dois pontos, A20. Quando você der um Enter, vai somar tudo aquilo ali. Lá no finalzinho vai somar tudo. E você vai ter um valor correto ali do seu estabelecimento. Porém, eu não vou passar tudo aqui, porque tem nessa apostila sua aí todos os exemplos, tá certo? Nós temos a média, você vai digitar a média, mesma coisa, que a média vai ser o B, aí o outro vai ser o C, o POV que vai ser o D, e o conte.se vai ser o E, e a concatenar vai ser A1, vírgula, asterisco, vírgula, B1. Então, você vai ter um outro resultado. Então, você olhem lá a sua apostila que vai ter, então, essa informação vai estar lá, que são os atalhos que você vai usar para poder fazer, então, essa soma. Em vez de você usar a calculadora para somar tudo, você vai usar apenas essa soma, tá? Então, nós temos aí a análise precisa das planilhas, né, que com esse avanço hoje, avanço de planilhas tecnológicas, né, possibilita uma análise bem detalhada delas, que fundamentalmente toma decisões de estratégia mais eficazes, né? Então, essas planilhas, elas fornecem informação essencial que vai auxiliar a tomar decisões. Se você compra, se você não compra, se você está tendo um lucro ou não está tendo lucro. Então, isso aí também já faz parte até da bioestatística, né? Então, dominar essa apostila hoje é essencial para tornar você profissional mais
competitivo e valoroso no mercado de trabalho hoje atual, gerado pela IA. Porque hoje a IA até cálculo está fazendo hoje nas planilhas. Porque quando você abre o computador, já aparece uma IAzinha lá para te auxiliar, né? E quais são as principais ferramentas de planilhas, né? Então nós temos aí, a principal ferramenta é a Microsoft. Não tem para onde correr. Microsoft, a principal ferramenta para criar planilhas é ela. Porque ela tem a manipulação avançada de dados, ela tem automatização de tarefas e tem uma análise e visualização de todo o conteúdo quando você acaba de inserir aqueles dados ali. Então isso aí reduz muito o trabalho manual. Então, só em reduzir o trabalho manual, vai facilitar, então, com precisão, grandes volumes. Então, por isso que esses gráficos têm que ser claros, que vai facilitar, então, essa visualização de dados. Perfeito? Aí tem outras soluções também, né? Que eu falei que era a única, mas tem outras soluções que você pode ir mais. O mais fácil é o que eu falei antes aqui, que era o Excel. É o mais fácil trabalhar com ele. Mas nós temos aí outras soluções disponíveis, que são o Google Sheets, né, e também o LibreOffice Calculadora. Então nós temos esse ferramenta aí. O Google Sheets, ele é um software de colaboração. Ele permite uma colaboração em tempo real na nuvem para edição simultânea de planilhas. Mas de qualquer forma você já tem que ter a planilha pronta, né? O LibreOffice CAR, que é o código aberto, ele é uma alternativa gratuita, e o código aberto, que é o Calc, é para a criação e edição de planilhas. Então aí no LibreOffice você já pode criar alguma planilha. E também é gratuito, né? O LibreOffice é gratuito. Você for lá na sua barra de pesquisa e pesquisar, você pode baixar no seu computador. E também nós temos aí, ambas essas soluções aí, elas vão oferecer funcionalidade importante e alternativas viáveis com o Microsoft Excel. Então, o Microsoft Excel ainda continua sendo como principal nessa parte aí de planilhas, né? Por quê? Porque a Microsoft, que é a planilha eletrônica, ela organiza os dados, dá uma análise ágil e digital, ela cria relatório de gráficos, até gráfico o Excel vai criar para você, e automação de tabelas. Então, o primeiro passo no Excel é uma interface de navegação básica, né? Então, ela tem a faixa de opções, que você vai oferecer rápido acesso às principais ferramentas de comandos no Excel. Quando você entra lá, você vai ver os comandos, né? Tem as barras de fórmulas, que você pode já formular ali o que você vai querer, e também as células e planilha. Então, cada quadradinho daquele lá é uma célula. E quando você preenche toda aquela célula ali com informações, ela transforma-se em uma planilha. Aí você vai inserir os dados nessas células e tabelas, você vai, com precisão nessa célula que você vai selecionar, é fundamental garantir a integridade da informação naquela célula daquela célula da planilha. Então, o uso da tabela para estruturação, ela ajuda a organizar a estrutura para fácil visualização e manipulação daqueles mesmos dados. Perfeito? Então, é muito bom. Então, eu vou dar uma dica para organizar então, esses dados mais consistentes, né? Você vai ter que estruturar de forma clara os títulos. Qual o seu título? Botar planilha da semana 1, planilha da semana 2. Você pode criar o título que você quiser. Você vai organizar, então, esses dados aí, utilizando, então, esses títulos aí para você não se perder de forma lógica e hierárquica, né, para facilitar a compreensão da sua navegação. Então, evitar erros de digitação, porque quando você evita o erro, você vai revisar os dados e eliminar erro digital. Que você digitou, às vezes você vai digitar um A, digita um V, aí acontece, né? E padronizar, então, todas aquelas informações. Utilizar formatos uniformes para datas, números e texto. Então, você vai ter uma fonte só, quero dizer, para isso. Perfeito? Aí tem as fórmulas e cálculos aí, que nós falamos também no anterior aí. Então, as fórmulas básicas das células é aplicar a fórmula simples diretamente nas células. Vai permitir o cálculo automático e eficiente. Senão quando você já pega e seleciona, são 20 itens, já pega e seleciona tudo, lá embaixo você vai colocar o total,
você já vai colocar então o que eu falei, que é o soma, abre parênteses, escreve soma, letra maiúscula, igual. Aí você vai abrir parênteses, colocar A1, 2 pontos, aí bota lá ponto B1, A10, fecha parênteses. Aí você dá um Enter. Quando você coloca lá em cima na célula 1, colocar um valor, aí lá embaixo vai aparecer o primeiro valor. Quando você vai na segunda célula, coloca outro valor, já vai somar aquele valor. Então você não precisa estar depois usando calculador para somar todos os cálculos, né? Porque isso aí vai ser a soma e a média. Você vai ter a soma e a média aí desses SEs, dessas fórmulas, né? Então nós estamos aí também a automatização dos cálculos, né? Que são fórmulas que vai permitir automatizar essa parte aí que nós estamos falando, vai automatizar então esses respectivos, economizando tempo e reduzindo muito os erros, quando você já faz um cálculo já de uma soma do começo ao fim, né? Então já vai ser bem bacana. Aí você vai criar gráficos depois da própria informação ali da sua planilha, você vai pegar semana 1, semana 2, semana 3, você vai jogar ali no seu computador e vai pedir para ele criar uma planilha ali, uns gráficos, ele vai te dar o gráfico de lucro, de vendas, não sei o que você vai querer fazer, então ele vai te dar um gráfico de barras, um gráfico de pizza, outro tipo de barra, outro tipo de gráfico, para você ter, então, saber o que você está gastando ou está ganhando, perfeito? Então, esses gráficos aí você vai selecionar todos os dados, né? Vai escolher esses dados apropriados da semana que você quer, aí você vai no assistente de gráficos no seu computador, lá no Excel, você vai clicar nele e vai pedir para ele gerar o gráfico. Então, isso aí vai ajudar a simplificar e visualização, interpretação de dados, apresentação mais eficaz desses gráficos que você pediu. Porém, você pode também jogar as cores no seu gráfico. Você pode botar as cores que você quiser, você pode alterar as cores para ajudar a destacar, então, a informação, a resposta da sua venda, da resposta do seu lucro, né? Vai ter, então, você coloca também ajustes e legendas, então isso aí também você vai personalizar, então, a legenda e seu título, tornar o gráfico mais claro, orientar, então, o público sobre esses dados, no caso aí de uma apresentação, de um trabalho científico, de uma apresentação, de uma pesquisa científica, né? Então você já tem essas informações aí que pode trabalhar com gráficos. E trabalhar com gráfico ali na casa estatisticamente é bem melhor que se trazer números. Então você pode fazer uma tabela com os resultados, mas porém você pode apresentar em forma de gráfico, que é bem mais fácil de apresentar, porque você vai ter um estilo e um design totalmente diferente das outras apresentações. Então é muito importante ter essa parte aí dos gráficos, né? Então, vou dar umas dicas finais aí para vocês aí, né? Fixação de conteúdos, descoberta de funcionalidade, você vai sempre estar mexendo ali, vai descobrir a funcionalidade do seu software, o que ele tem que oferecer a mais no seu dia a dia, na sua tabela, né? Você vai aprimorizar habilidades, né, avançadas que são desenvolvidas com uso frequente e sistemático das planilhas, você vai estar treinando ali para poder, então, ter um resultado mais eficaz, né? Então, para isso aí você tem que falar, se você não sabe, a não ser mexer com o Excel, é muito fácil. Hoje tem plataformas online aí, nós falamos de cursos online, que oferecem cursos gratuitos, né? Então, ele oferece aprendizagem estruturado e flexível para dominar planilhas eletrônicas de vários níveis. Você pode começar do nível 0 até o nível 20, aí você então tem cursos online aí que você pode fazer de graça. Se brincar, até no YouTube você encontra umas aulas sobre Excel, PowerPoint, Word, então você tem muitas coisas aí. Então tem tutores práticos aí que você pode pegar também, os tutores lá vai te ensinar bacana isso aí. Tem também fóruns e comunidades que você pode estar participando para poder, então, estar evoluindo na sua trajetória acadêmica, né? Então, isso é um diferencial do profissional que vai trabalhar com planilha e também abrir seu próprio negócio. Então, isso é um diferencial. Isso aí vai ser um competente valorizado e vai ter um potencial cheio de oportunidades para o avanço profissional e acadêmico, né? Então nós falamos aí da importância das planilhas, né? Falamos
funcionalidades avançadas e aumento também de produtividade. E ficamos por aqui nessa aula. Desde já, agradeço a todos.